por que o Senhor me aconselhou a não fazer faculdade, mesmo eu não tendo curso técnico. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Pouco antes de eu me converter, eu fiz um semestre de matemática. Na verdade, eu não tenho o menor talento para essa disciplina, nunca tive, mas eu fiz para imitar minha irmã mais velha. Tudo que minha irmã mais velha fazia, eu imitava. E aí, por falta de aptidão e de grana, eu acabei desistindo. Acho que mais ou menos um ano depois que eu me converti, algumas pessoas começaram a me questionar. Ah, Jesuíta, por que você não faz faculdade? Por que você não faz faculdade disso? Por que você não faz faculdade daquilo? E aí, eu já conhecendo o Senhor, fui buscar a orientação dele. E a resposta dele foi: não faça faculdade. Lógico que as pessoas não iam acreditar que Deus teria me orientado isso. Mas lá na frente você vai entender por quê. Só deixando claro que isso não é regra para ser seguida. Foi uma orientação de Deus específica para a minha vida, dentro do propósito que Ele tinha para mim. Nessa época eu trabalhava numa empresa perto de Salvador, eu era digitadora. Mesmo sem graduação nem curso técnico, ano após ano eu fui evoluindo profissionalmente, conforme mencionei no episódio 19. Primeiro, o Senhor me fez passar por setores variados e setores com atividades diferentes, o que foi me dando um leque de experiência muito fundamental na minha carreira. Além disso, eu fui subordinada aos gestores mais competentes da empresa na época. Eu pegava um pouquinho de um pouquinho de outro e com isso eu fui construindo a minha bagagem profissional. Para completar, ele foi me instruindo para que eu tivesse um comportamento que agradava a cada gestor. O primeiro tinha um perfil rígido. A maioria dos meus colegas tinha um comportamento meio amedrontado em relação a ele e comigo era o oposto. Eu tinha um comportamento mais ousado e, por incrível que pareça, isso acabou conquistando ele. Só para você ter ideia de como eu agia com ele. A gente trabalhava em um projeto que já estava em vias de ser concluído e eu tinha a intenção de ser deslocada para um setor específico que, por acaso, ele também liderava. E aí um dia eu cheguei para ele e eu falei assim: se você me colocar em tal setor e me der carta branca, eu vou destruir aquilo ali. Falei lógico no sentido de que eu ia fazer um ótimo trabalho, mas essa era a linguagem que eu usava no alto dos meus 23 anos. Na hora ele arregalou um olho, meio assustado, mas aí disse que ele já estava pensando nessa possibilidade e acabou me levando para esse setor. Terminado o projeto, eu fui trabalhar nesse setor, só que ele acabou sendo promovido a gerente da fábrica. E com isso, eu passei a ser subordinada a 2 outros gestores. Um deles não foi com a minha cara e ele acabava influenciando o outro negativamente em relação a mim. Só que assim, não durou muito tempo. Esse que não gostava de mim chamou todo mundo na sala e falou que ele estava saindo da empresa, que ele tinha recebido uma proposta irrecusável e ele tinha aceitado. Essa saída não entrou na minha cabeça e eu coloquei diante de Deus. E o que o Senhor me mostrou? Que se ele ficasse, ele ia impedir a minha evolução profissional, que era os planos que Deus tinha para mim naquele lugar. Com certeza não era a intenção dele, mas pelo fato dele não ter simpatia por mim, ele involuntariamente ia acabar atrapalhando. Deus colocou ele numa empresa super renomada, ele foi para um cargo muito superior ao cargo que ele exercia lá, ou seja, nós dois fomos beneficiados. E a palavra diz, os planos de Deus não são frustrados. Se ele precisar tirar alguém do lugar para fazer você chegar até onde ele quer, ele vai fazer isso. Após a saída dele, ficou somente um gestor, e sem a influência negativa, a minha relação profissional com ele passou a melhorar dia após dia. Ele me passava atividades técnicas, eu não tinha graduação nem curso técnico, não tinha ninguém para me orientar e eu só tinha uma pessoa para recorrer, o Senhor. E aí eu orava: Senhor, abre a minha mente. E o Senhor foi espantosamente abrindo a minha mente em cada atividade. E eu entregava com rapidez e com qualidade. Ao longo dos anos, o Senhor foi criando uma sintonia profissional entre a gente tão grande que ele tinha uma ideia, me mostrava
e eu materializava exatamente como Ele queria. Jesus foi fazendo pequenos milagres profissionais na minha vida para que esse gestor visse. Eu me lembro que uma vez ele viajou para São Paulo para passar uma semana com um grupo de outros gerentes que eles iam se preparar para a implantação de um sistema de manutenção industrial. Ele veio para São Paulo para ficar uma semana reunido com esse pessoal, estudando o programa e tal. E aí, nesse período, ele tinha deixado lá um demo, que é tipo como se fosse um demonstrativo do sistema. Na semana que ele estava fora, eu aproveitei para estudar o sistema. O Senhor foi me dando uma capacitação tão grande que quando ele voltou, eu já tinha aprendido a usar, sem orientação de nenhum consultor, sem material de estudo, e já tinha feito inclusive relatórios. E a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E era uma coisa que eu sempre me lembrava, assim, quando meu gestor viajava, eu me dedicava muito mais ao trabalho, porque quando ele voltasse, eu queria surpreendê-lo. E dessa vez eu surpreendi de uma forma, assim, fora do normal. Aqui eu só estou citando alguns exemplos, mas o Senhor foi me capacitando de uma forma tão grandiosa que a minha capacidade ultrapassou as fronteiras da Bahia, chegou até São Paulo e alcançou inclusive as outras empresas da companhia. Isso eu menciono no episódio 16. E só deixando claro que em tudo isso eu não tenho mérito nenhum. Tudo que eu fiz, todo o meu êxito profissional foi proveniente do Senhor. A minha capacidade sempre, tudo que eu fiz, sempre veio do Senhor. Eu tô aqui para te mostrar como Deus transformou uma pessoa sem especialização, com um QI muito mediano, em uma profissional muito bem sucedida. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo duas coisas. Primeiro, que Deus não divide a glória dele com ninguém, muito menos com instituição de ensino. Esse meu gestor tem um QI muito alto, além disso, ele é engenheiro e eu discuti assuntos tecnicamente, na maioria das vezes, em pé de igualdade com ele. Uma vez ele me falou que eu era uma das pessoas que ele viu o impossível acontecer. Se eu tivesse feito faculdade, ele atribuiu o mérito à faculdade e não ao Senhor. Ele é o gestor que no episódio 17 ele me propôs contratação e eu disse para ele que eu ia orar, que a resposta que Deus desse seria a minha resposta. Então ele sabia que a minha vida estava entregue nas mãos do Senhor e que Deus se fazia muito presente no meu trabalho. A segunda coisa que eu aprendo, como é importante a gente sempre colocar Deus em tudo que a gente vai fazer. A gente buscar a face do Senhor, a gente pedir orientação ao Senhor em que direção a gente deve seguir. Se eu não tivesse buscado a orientação do Senhor, ou mesmo eu não tivesse obedecido, eu teria perdido a grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor no meu trabalho. Ele iria usar outra pessoa, mas eu perderia essa oportunidade. Provavelmente o seu caso não é igual ao meu e talvez Deus queira que você faça faculdade. E eu posso te garantir que se você pedir orientação de qual curso você deve fazer, você vai economizar tempo e dinheiro, porque quantas pessoas entram na faculdade, cursa pela metade, desiste, faz outra faculdade, desiste, se forma, não consegue trabalhar, não gosta da profissão, não se identifica. Eu mesma, eu fiz um semestre de matemática à toa. Nessa época eu não tinha buscado o Senhor. Enquanto muita gente fala, segue o seu coração, a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem. Por isso que a gente tem que buscar a orientação do Senhor. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido conteúdo relevante. Se inscrevam no canal, compartilhe, dê um like se achou um conteúdo proveitoso. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.